Olá, olha quem tá de volta aqui mais uma vez, contando mais um pedacinho das peripécias da Suzana. Se você está me acompanhando, e se você não me conhece, bom, meu nome é Suzana, tô aqui contando minhas histórias. Corre lá para ver os outros vídeos, só para você aqui seguir o fio da meada da nossa novela mexicana, para entender um pouquinho sobre os meus partos. Vou querer salvar tudo numa playlist para ficar um pouco mais organizado, para você poder me acompanhar. Agora eu vou falar, deixa eu fazer as contas, tá, gente? Agora é o meu 5º filho, então é minha 4ª gestação, ok? Estão me acompanhando? Porque eu tive gêmeos na primeira, então 5º filho, que é o parto do Josué. Ai, não liga não, tem os passarinhos, mas aqui a gente tá num estúdio todo preparado com passarinhos, ok? Em um outro vídeo eu posso falar sobre métodos naturais de ovulação. Depois do parto do Natan, eu comecei a entender como funcionava meu corpo, a me conectar melhor e a saber exatamente quando eu ovulava, se eu não ovulava, se eu ovulava, porque essa era uma preocupação minha. Porque como vocês já acompanharam, eu demorei muito para engravidar, tanto no parto dos meninos, dos gêmeos, quanto no parto do Natan, porque eu não ovulava. Mas isso não aconteceu depois. Tanto é que do Natan até o Daniel, o período foi muito curto. O Natan fez 10 meses e eu engravidei do Daniel. E no mês que o Daniel fez 1 ano, eu engravidei do Josué. Então, a partir daí, eu tava ovulando bem rapidinho. Tava regular, depois dos partos isso veio assim, me ajudou muito. E eu realmente fiquei regular, todo mês eu tava ovulando bonitinho. E eu conseguia constatar isso porque eu aprendi a controlar a minha ovulação e a entender o meu corpo. A entender os sinais que o meu corpo dava. E eu percebi, no dia que eu engravidei, eu sabia que eu tinha engravidado naquele dia. Até tem uma conversa aqui com uma colega minha e eu até contei pra ela, eu falei, sei não, acho que eu engravidei ontem. Aquelas colegas íntimas, a gente conta essas histórias, né? E aí foi muito engraçado, porque dias depois, né, eu consegui confirmar e realmente eu tinha engravidado naquele exato dia, porque eu estava controlando a minha ovulação e eu sabia que eu estava fértil, enfim. Então é muito legal a gente saber e entender o corpo, porque se você está ovulando ou não, isso dá sinais para você ver se tem alguma anomalia, né, que você precisa procurar algum médico. Então eu já sabia que estava grávida antes mesmo de fazer o teste de gravidez. Mas fiz para confirmar, realmente confirmou, que aí começou aquele pré-natal, mais um pré-natal. Foi engraçado porque no do Josué, como eu já tinha passado por outros e eu já tinha noção de como acontecia, eu esperei um pouco, mesmo que eu descobri bem cedo, eu esperei um pouco para fazer o primeiro ultrassom, porque eu sei que o primeiro ultrassom não dá para descobrir muita coisa. Todo mundo fala que é muito importante, não estou dizendo aqui que vocês devem fazer como eu, mas é uma logística gigante sair de casa com todo mundo para ir fazer o exame. Então eu falei, quer saber, eu vou esperar mais um pouquinho, quando o bebê estiver maiorzinho, eu já faço esse primeiro ultrassom. E aí eu tava mais ou menos com umas 10 semanas, aí que eu fui pra médica e averiguei, realmente estava grávida, já estava com alguns sintomas, eu sinto um sono muito grande no começo, nos primeiros meses. Fiz o exame, o ultrassom, e logo ali também no primeiro exame, ficou assim, quase claro de que era um menino. O Josué, ele demorou um pouco para deixar a gente ter certeza, foi o primeiro, porque os outros, desde o primeiro ultrassom, eu já sabia que era menino. Mas o Josué deixou aquela dúvida. Então parecia, mas o médico não quis dar certeza, porque ele falou que era melhor esperar. Só no outro exame que eu descobri que era menino também. Aí vocês às vezes podem pensar, ah, ela tá tentando uma menina. Não, não estou tentando uma menina. O que vier é bem-vindo. Nós realmente amamos os filhos e cremos que os filhos são bênção de Deus. Eu até brinco, né? Falo, não, se Deus me perguntar, quer que mande uma menina? Fala, não tem problema, pode mandar um menino, porque já tá até fácil. Eu fico imaginando sempre aquele quarto igual ao alojamento, aquelas beliches todas, os meninos todos juntos. A gente já tá aqui no esquema de ter vários meninos. Eu acho até que se um dia eu engravidar de menina, vai ser tudo novo pra mim, eu vou me sentir uma mãe de primeira viagem. Então vai dar aquele frio na barriga da novidade. Meu Deus, será que eu sei ser mãe de menina? Eu acho que é um pensamento, né? Que toda mãe passa. Quem tem só menino, pensa, será que eu sei ser mãe de menina? E quem tem só menina, pensa o contrário. Acho que deve ser algo bem natural. Mas é claro que as coisas a gente vai aprendendo e Deus ensina nas experiências. É nas experiências que a gente aprende a ser mãe. Todo dia a gente tem uma experiência nova e todo dia a gente aprende algo novo. Bom, a Josué, mais uma vez, uma gestação super tranquila, eu comunicando com a Lu sempre, tudo tranquilo, os exames, ok. Aí com 40, não, exatamente igual o Daniel. Eu fiz 40 semanas e eu fiquei pensando, não, será que vai nascer, será que não vai nascer? Agora eu não lembro que lua que ele nasceu, depois eu tinha que ver. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Eu não lembro que lua que ele nasceu, mas ele nasceu também, do mesmo jeito. No dia que eu fiz 40 semanas, acordei e sabia que era 40 semanas. Naquele dia, às 9 horas da noite, mais ou menos, eu comecei a ter uma dorzinha. Aí o que a gente fez? A gente entrou em contato com a Lu, e a Lu já estava com todos os seus aparatos no carro e estava a caminho vindo para cá. O que aconteceu? Nesse dia, os meninos estavam com os meus pais. Como a casa já está ficando pequena com tanta gente, meus pais tinham alugado um apartamento aqui pertinho, e as crianças mais velhas estavam com eles lá, passando uns dias, aquela festa, né, de criança com vó. E eu não sabia quando eu ia entrar em trabalho de parto, e eu queria que fosse um pouco mais tranquilo. Então eles passavam um dia todo mundo aqui, e à noite eles iam para lá. Eu tinha comigo de que ia acontecer de noite, eu tinha isso comigo. E realmente aconteceu. Aí, umas 9 horas da noite, na verdade, meus pais tinham acabado de sair daqui com as crianças, acho que fazia uma meia hora.
eu comecei a sentir umas dorzinhas, entramos em contato com a Luciana juntou todo o seu aparato lá, veio a caminho daqui, lembrando que ela mora em outra cidade, então leva um tempo para ela chegar. E eu já fui no banheiro, já sei todos os caminhos que a gente tem que seguir. Já fui no banheiro, tomei aquele banho, né, tentei ver se a dor passava, mas estava com muito incômodo, muito incômodo. Aí na hora a gente já tinha pensado, e eu já tinha estudado, voltei a estudar, né, no parto do Josué, porque a gente acaba esquecendo muita coisa, a gente acha que não, mas a gente esquece. Então no parto do Josué, estudei, revisei os vídeos que eu via desde o primeiro parto, olhei as minhas anotações, tudo aquilo para refrescar minha memória. E eu tinha esse medo, né, da laceração ainda, porque tinha sido um pouco traumático, talvez muito traumático, do parto do Natan. Graças a Deus eu não tive no do Daniel, mas aí eu queria continuar sem ter. E o que aconteceu? Eu lembrei que eu tinha lido que ficar na posição lateral ajudava muito a não ter laceração. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, acho que ia ser uma posição legal. E é isso que eu falo pra vocês. É legal a gente mentalizar, conhecer as posições, saber que elas existem, e na hora do parto você vai testando e o seu corpo vai dizer. Vai dizer, porque a posição que o bebê tá no útero ajuda muito a mulher escolher a posição que ela quer ficar, porque facilita. Algumas posições vão facilitar, outras posições vão dificultar. Você sente mais dor em umas posições, você sente menos dor em outras posições. Então, o que é? É teste. Então, você fica de cócoras, você fica de 4 apoios, você levanta uma perna, levanta a outra, você vai sentindo aquilo que o seu corpo quer e o que o seu corpo não quer. Tem mulheres que se sentem bem na água, tem mulheres que não se sentem bem na água. Eu já aboli a água da minha vida. Já tentei, mas o banho para mim relaxa é nesse ponto. A hora que eu sinto, eu fico nessa dúvida se eu tô em trabalho de parto ativo ou não, eu vou lá no banho, tomo um banho, se eu conseguir me relaxar mesmo e as contrações pararem, então é um termômetro que eu tenho. Agora ficar no chuveiro horas e horas, para mim não rola não. Mas tem mais que gostam. Entrar na água, na piscina, então eu não consigo nem imaginar. Eu sonhei com isso no parto dos gêmeos. Quando eu estava me preparando para ter um parto dos gêmeos, eu sonhava os gêmeos saindo na água, aquelas coisas que a gente fica vendo, né, dos relatos de parto da internet. Mas não aconteceu comigo e acho que nunca vai acontecer, porque eu não consigo me imaginar hoje dentro de uma piscina, não. Eu falei pro Samuel, acho bom a gente preparar todas as coisas na sala, porque o Daniel era o único, né, que era o último, o pequenininho, que estava com a gente ainda. Ele não tinha ido dormir com os meus pais, né, nesse apartamento, porque ele ainda era um neném, então ele ficou ali em casa com a gente. E ele estava dormindo, tinha acabado de dormir. E eu fiquei pensando, vai que eu grito, que acontece alguma coisa. Porque no parto do Daniel, não sei nem se eu lembrei de relatar, mas no parto do Daniel, todo mundo continuou dormindo. Eu não emiti nenhum som, o neném simplesmente saiu. A minha mãe viu que ela estava no quarto do lado, viu que o Daniel tinha nascido, só porque viu a movimentação e depois o SAMU chegou e aí, né? Agora no parto, voltando pro parto foi só um parênteses, tá? É tanta criança que às vezes vocês vão confundir. Eu fiz só um parênteses do parto do Daniel, que eu não emiti nenhum som. Mas eu fiquei preocupada agora no parto do Josué, de me dar aquela vontade de gritar, de, sei lá, fazer algum barulho e acordar o Daniel e ele acordar assustado. Então a nossa decisão foi fazer o parto na sala. A gente levou todas as coisas pra sala, aí coloquei lá, do mesmo jeito, coloquei um colchãozinho velho que a gente tinha aqui, um colchonete na verdade, um colchonete em cima do sofá, aí em cima desse colchonete eu forrei com os tapetinhos de cachorro e por cima a capa e por cima ainda pus um lençol bem velhinho que depois a gente joga fora. Porque se acontecesse alguma coisa, se eu precisar jogar tudo fora, tava tudo certo, até o colchão não tinha problema nenhum. É melhor assim, do que você pegar o seu colchão caríssimo e tentar parir em cima do colchão caríssimo, né? Não dá certo. Então a gente escolheu um colchonete e colocou em cima do sofá. Então eu ajudei ainda o Samuel a pegar as coisas. Foi difícil só um pedaço do corredor que eu tava com contração. Eu lembro que eu parei, aí ele continuou tirando as coisas do quarto e pegando e organizando tudo. E eu sei que eu preciso ter uma torre, alguma coisa assim pra eu me escorar. Eu já sei a posição que eu gosto, mas eu queria tentar o parto na lateral, deitada de lateral. Então, o que eu falei? Bom, eu quero todos os travesseiros aqui perto, eu quero a almofada, eu quero tudo. Se eu precisar me apoiar em alguma coisa, eu tenho, mas eu vou tentar assim. E aí, a hora que eu fui pra sala, eu já fiquei de lado. E realmente, assim, foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu senti um alívio tão grande, as contrações vinham, mas vinham, assim, de uma forma tão controlada. Eu fiquei pensando, nossa, essa é a minha posição. Como eu não pensei nisso antes? E aí, tudo bem. De repente, eu acho que eu não fiquei, sério, eu acho que eu não fiquei nem 10 minutos deitada. Foi tão bom, assim, mas não durou muito tempo. Na hora que eu entrei em trabalho de parto realmente no expulsivo, né, nessa fase do expulsivo, no outro parto eu citei as fases do parto e eu esqueci da última, mas a gente vai citar a última agora, tá? A primeira fase, lembra? Ó, tem anotação aqui, ó, porque eu não lembro de tudo não, gente. A primeira são os pródromos, que são aquelas dores, assim, mais leves, que somem, vão, tal, não engrena. A segunda é a fase latente, que geralmente são ritmadas, no meu caso não são, mas enfim, eu sou um caso à parte. Depois tem a fase ativa, e aí realmente é dolorido, o negócio é doído. Você fala, não, eu tô em trabalho de parto e não tenho dúvida que você quer ficar quietinha, você não quer ninguém falando com você, você quer ficar no seu mundo. Aí depois vem o expulsivo, e por último eu vou falar já, não vou esquecer não, tá?
aguenta aí que a gente vai chegar na última fase. Cheguei no expulsivo, no parto do Josué. E a Luciana não tinha chegado, porque foi muito rápido. A gente arrumou as coisas do quarto. A hora que eu comecei a ter contração, a gente ligou pra ela. Aí eu falei pro Samuel, vamos tirar as coisas daqui e vamos passar pra sala. Ok. A gente foi, deu o quê? Não sei, 20 minutos, eu não sei. A gente arrumou a sala e eu fiquei de lado mais uns 10 minutos. E aí eu entrei no expulsivo. Assim. Aí ele ligou a câmera pra ela e falou, Luciana, acho que vai nascer. Porque ela já tá sentindo uma dor e já tá, parece que tá no ponto aqui. Realmente eu estava sentindo a dor já de fazer a força. O expulsivo, você tem uma dor diferente. Você tem vontade de fazer força. O corpo faz uma força quase involuntária. É uma força grande e ela tem que vir entre as contrações. Se você tentar fazer fora das contrações, não vai dar certo. Você pode ter laceração. Tem o meu parto aí, se você não viu, pra você ver que não é legal. Então você tem que fazer as forças durante a contração. Aprendido isso, fiz as minhas forças durante a contração, porque eu vi que não ia dar pra esperar. Eu até tentei retardar, porque dá pra gente segurar. Eu tava tentando até fazer um movimento contrário do que eu tinha aprendido. Como que é o movimento da respiração? A gente imagina lá dentro mesmo, como se a gente respirasse, na hora que a gente expirasse, o ar saísse empurrando pra baixo. Então é uma sensação assim de que o ar sai, eu não tô... Quem tá de fora tá vendo meu ar saindo completamente normal. Mas a hora que eu tô dentro, tô aqui conectada comigo mesma, eu tô respirando. E a hora que eu inspiro, eu faço um movimento também com o abdômen. E eu tô empurrando o neném pra baixo. Então, cada respiração e a contração, ela vem em onda. Então, a gente começa a contração bem levinha, ela vai subindo, subindo, subindo. E essas respirações vão. E você vai fazendo essa contração, essa respiração de empurrar o neném. É de forma leve, tá? Não é nada assim. E você vai empurrando esse neném com a respiração. Então, essa respiração vai cada vez mais profunda. E você vai sentindo que o neném vai descendo. É uma coisa assim, muito... E eu tava muito conectada, muito tranquila. Eu tentei segurar, então, essa respiração, não fazer muito, mas eu vi que não ia adiantar. Eu falei, quer saber? Ele vai nascer e eu vou curtir o meu parto aqui, mesmo a Luciana não chegando. Aí o Samuel ligou a câmera e eu tava assim... Ela tava chegando já na cidade, tava muito perto, mas não tinha entrado aqui em casa ainda. Faltava ainda uns 15 minutos para ela chegar. E aí o Samuel ligou a câmera e foi na hora. Até queria contar essa parte, que é importante. E na hora que eu pensei, vou parir de lado? Não, eu não consegui, gente. Parece que a minha posição, eu achei que fosse de lado, mas não é. Eu tenho que ficar empilhada, assim, com um monte de travesseiro, um monte de coisa. Eu fico meio torta, é daquele jeito. E é meio de cócoras, meio de quatro apoios. Eu nem sei explicar o que é aquilo. Mas eu fico naquela posição. E aí, a hora que o bebê começou a sair, o Samuel viu. Ele coroou bonitinho. Respirei, esperei a próxima contração. E na próxima contração, já, eu acho que foi na segunda. Teve mais uma, não aconteceu nada. Aí na outra, já saiu o corpinho todo. E antes de sair o corpinho, né, quando coroou, a Luciana falou que ela estava vendo pela câmera. Foi o primeiro parto online que ela fez. Eu falo que se ela escrever um livro, eu tenho várias páginas do livro com ela. A minha laceração foi a mais diferente que ela fez. O primeiro parto que ela não conseguiu acompanhar foi o meu, do Daniel. E esse foi o primeiro parto online que ela fez na vida. E aí ela tava lá na câmera e ela falou pro Samuel, levanta a perna dela, fala pra ela levantar a perna, eu nem lembro se era a esquerda ou a direita, não lembro agora. Bom, faz de conta que é a esquerda, tá? Levanta a perna esquerda dela, fala pra ela levantar a perna esquerda. E o Samuel falando, levanta a perna esquerda. E eu, tipo, fazia assim, na minha cabeça eu tinha super levantado a perna esquerda, mas eu não tinha me mexido depois que eu fiquei sabendo. O corpo fica tão pesado e tão concentrado naquilo que você não consegue mexer uma unha, você não consegue, não dá. A não ser que a mulher tenha o desejo mesmo de mudar de posição por causa do parto. Mas pra alguém falar, sai daqui e vai ali, por isso que no hospital é difícil, porque às vezes as pessoas tiram você daqui, põe você aqui, quer que você fique assim ou assado na maca. Você não tem, muitas vezes, hoje, graças a Deus, muitos hospitais dão essa liberdade, mas não são todos. Muitos ainda são antiquados e deixam a mulher presa nas posições tradicionais. E a mulher tem que ficar ali, às vezes, presa com soro aqui, com uma coisa ali, não consegue nem se movimentar direito, então tem essa dificuldade, que deve ser levada em conta para quem quer ter um parto hospitalar. Por isso que eu prefiro também o domiciliar, que eu tenho essa liberdade toda de fazer o que me dá na telha. Mas na hora, graças a Deus, ele conseguiu rotacionar, porque esse era o problema, dele não conseguir rotacionar direitinho, porque ele tinha coroado, mas ele não tinha coroado o suficiente para ele já sair. Então ele tinha coroado um pouquinho. Então ela queria que eu desse uma movimentada para ver se ele saísse um pouquinho mais, para agilizar. Não foi possível, mas graças a Deus, depois de 2 contrações, ele saiu. E a hora que ele saiu, foi bonitinho, eu também não emiti nenhum som, tava tranquila. A hora que ele saiu, ele deu um choro, né? E aí, bem esse choro acordou o Daniel. E aí o Daniel veio cambaleando, meio com sono, meio sem entender, assim. E aí ele chegou bem na hora que o Samuel tava tirando, assim, o Josué de baixo e dando pra mim. E aí ele sentou na poltrona, ficou bem do lado da gente, assim. E aí o Samuel falou,
o seu irmãozinho nasceu, o Josué nasceu. Ele ficou olhando assim, admirado. Ele não tirava o olho, parecia que ele, nossa, ele tava flutuando. Foi muito bonitinho, a cara dele, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer 2 cenas com o Daniel. Essa, que é especial, e a outra eu conto depois, pra gente não perder o fio da meada aqui. Mas ele ficou ali o tempo todo olhando, assim, bem pequenininho ele era ainda, era um neném também. E ele ficou ali com 1 ano e meio olhando aquela cena, todo admirado, sem entender muita coisa, mas ele viu um neném ali chorando e mamando, e aí ele chegou perto, olhou, quis pôr a mãozinha assim, e aí ele voltou e ficou sentado na poltrona. Aí a Luciana chegou bem nessa hora, tinha acabado de nascer, sei lá, fazia uns 10 minutos. E aí foi muito legal, porque aí ela conferiu, ela falou que realmente não tinha tido laceração nenhuma, que estava tudo perfeito, o neném estava perfeito. E esse parto foi muito especial mesmo, porque não teve SAMU, ninguém me tirou de casa, eu realmente tive um parto tranquilo, sem nenhuma ocorrência, porque o do Natan tinha sido tranquilo até eu descobrir a minha laceração. Agora esse eu não tive isso. E depois disso nós colocamos o Daniel para dormir novamente, ele foi dormir. Mandamos foto lá pra minha mãe, os meninos já estavam dormindo lá, então eles só viram no outro dia, mas meus pais já estavam sabendo que o neném já tinha nascido, pra família, mandamos foto e tal. Ela me ajudou a tomar um banho, ela sempre acompanha, eu tava me sentindo super bem, mas pode dar uma queda de pressão, pode acontecer alguma coisa. A gente fica em observação, então ela fica um tempo depois do parto, ela ficou várias horas aqui comigo ainda, pra ver se tava tudo realmente ok, porque tem mulheres que têm hemorragia pós-parto, então pode acontecer, então precisa ter um acompanhamento, não é assim, nasceu, então beijo, tchau, não, precisa ter um acompanhamento. E foi muito engraçado, porque era, sei lá, 1 da manhã, mais ou menos, essa hora que a gente já tinha limpado as coisas todas, o Samuel muito rápido, eu não tenho nem como agradecer tudo que o Samuel faz. E a hora que eu vejo, que eu dou por mim, ele já catou tudo, já pôs as coisas para lavar, jogou no lixo que não dá para lavar, resolveu todo o assunto. Quando a Luciana chegou, já estava tudo já encaminhado. E eu já estava indo pro banho, ela falou, não, espera, fala para ela esperar que eu vou acompanhar ela no banho. Ela me acompanhou no banho, me ajudou a me trocar, para não ter... porque a minha pressão é baixa e ela ficou com medo de realmente cair minha pressão, porque é muito esforço, a gente fica fraco, a gente fica debilitado. O Samuel tinha pedido uma pizza, a gente comeu pizza, a gente bateu papo, foi muito engraçado, assim, porque deu 3 da manhã e a ocitocina, a adrenalina, fica aquela confusão de hormônios, eu fiquei muito eufórica, muito acesa, eu não conseguia dormir, porque foi um parto tão gostoso, ele tava mamando ali o tempo todo, ele mamou muito, mais ainda do que o Daniel tinha mamado, o tempo todo, dormiu bem gostoso, a gente comeu, a gente conversou, a gente brincou, aí ele mamou de novo. Eu tava super bem, sentada ali com todo mundo, andando, como se nada tivesse acontecido. Foi uma coisa assim que eu falei, Senhor, me dá mais partos desse. Realmente, a gente vê que o corpo, eu não posso dizer que o corpo fica mais preparado, porque pode acontecer de ter um parto fácil, depois um parto difícil. Não é uma matemática que fecha assim. Mas a gente tem mais consciência, e isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Ainda que tenha um parto mais difícil, as coisas ficam mais fáceis. Tanto é que no parto do meu aborto, que tem aí também, se você não assistiu, tem aí que foi o meu último parto, foi um parto muito difícil, muito dolorido, mas eu tava com muita consciência do meu corpo. Eu tava consciente com as passagens do neném. Eu senti quando o bebê tava saindo, quando ele tinha coroado, eu senti as coisas todas, sabe? Bem consciente. E foi falando agora o que eu não tinha falado antes, o Daniel também participou do parto do meu aborto, né? Eu não tinha contado isso, esqueci de contar. Mas ele ficou do ladinho, ele não quis sair. A gente achou que ele fosse ficar impressionado. Não, Nini, vai lá brincar com seus irmãos, vai sair muito sangue e tal. Não, mas eu quero ficar. Ele só perguntou pro Samuel, a mamãe vai ficar bem ou ela vai morrer? Aí o Samuel falou, não, ela vai ficar bem, vai ficar bem. Aí ele sentou no banquinho do lado e ficou o tempo todo e ele ficava perguntando pra mim, né, sobre o neném. Ele não vai brincar com a gente mesmo? Cortava o coração, mas assim, muito fofo, ele o tempo todo. Ele já tá se preparando aí pra fazer os partos futuros aí da futura mulher dele. A última fase do trabalho de parto que eu não citei no outro, porque eu esqueci, não vou nem dizer que é porque é proposital, não, eu esqueci mesmo, que é a deictação da placenta. Então a deictação da placenta é quase outro parto. Tem contração, tem tudo isso. E a do Josué aconteceu, eu já tinha até esquecido, foi tão tranquilo o parto dele que eu já tinha sentado assim pra dar mamar, e aí eu me liguei que eu comecei a dar mamar, e aí eu me liguei que eu tava tendo contração, e na hora eu pensei, gente, o que tá acontecendo? Chegou até a pensar pra minha cabeça, será que são 2? Será que eram gêmeos? E não tinham me contado. Mas não, era placenta, eu tinha até esquecido. Tamanho foi a tranquilidade. E aí de novo, o Samuel teve que pegar o neném, segurar assim do lado, porque ele ainda tava ligado no cordão, então tem que ficar tudo muito perto. E os meus cordões são muito pequenos. Eu no Daniel, pra eu dar mamar pra ele, do Natan também acontecia isso. Pra eu dar mamar pra ele, eu tinha que me encurvar, porque antes da placenta sair, porque não alcançava. E aí a placenta sai. É outro parto, quase outro parto. Tem a contração, tem uma dorzinha, uma cólica forte, e aí ela sai. Quando é no parto em casa, o que a gente aconselha é colocar, a gente pega aquelas vasilhinhas de sorvete descartáveis, né? A gente coloca a placenta e deixa do lado, espera parar de pulsar. A hora que para de correr o sangue, não fica mais rosadinho, vai ficando branquinho o cordão umbilical. Ai, tá com um mosquitinho aqui.
não fica mais rosadinho, né? Fica branquinho o cordão umbilical. Aí pode campear, é assim que fala? Acho que é ixi, não sei a palavra, gente. Aí pode prender ele, eles colocam uma prisilinha assim, e depois corta. Se não tiver prisilinha, se por acaso acontecer um parto desassistido sem querer, como aconteceu no nosso, dá pra dar uma amarradinha também com barbante, alguma coisa assim, dá pra fazer isso também. Mas a gente esperou a Luciana chegar, que é o melhor, porque faz com uma profissional capacitada do lado. O Samuel que cortou também, mas com a assistência dela, ela tava do lado, e ela orientou. E foi muito tranquilo. E é isso, eu quero aqui que vocês fiquem na cabeça que pode ter as inconveniências, os problemas, todo parto pode ter, desde a cesárea, o parto normal, mas um parto pode ser realmente também muito tranquilo, se você tiver informação, pode ser quase sem dor, não vou dizer sem dor, porque eu nunca tive um parto sem dor, embora eu já tenha ouvido histórias, eu nunca tive, então não posso afirmar de experiência própria. Mas um parto com pouca dor, com muita tranquilidade, muita consciência. A partolândia existe, se você já ouviu falar, que a mulher fica completamente fora de si. Tem umas mulheres que fazem umas coisas absurdas no parto. Existe isso, mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Eu não tive isso. Eu tive esse momento no parto do Natan, eu falar, é agora, e daquele grito que eu dei. Mas os outros partos eu estava muito consciente, muito tranquila, sem grito, enfim. Mas cada mulher é uma mulher, você vai ter a sua experiência. Tô torcendo pra você ter a sua experiência, que ela seja muito boa. E é isso, acho que eu já falei demais nesse vídeo, né? Ia ser o mais curto, sabia? Porque foi um parto tão tranquilo, mas foi longo. É isso, um abraço, um beijo, um queijo e tchau pra vocês.